Saudações Ombus, sou Mari Mariá do Instituto Ombus. Hoje vamos dar continuidade ao tema dos 3 vídeos, dos pilares que as hierarquias que atuam com a cura e a evolução planetária dentro das frequências do Cristo cósmico, elas nos sugerem como pontos principais de cura, como pontos principais de realinhamento com uma estrutura de vida mais harmônica, mais equilibrada e com uma sintonia espiritual mais verdadeira, digna e honesta perante os planos superiores de luz, certo? Já gravamos um outro vídeo, quem não assistiu, recomendamos que assistam. O vídeo do primeiro pilar, né? Que é a reconexão ou a nossa conexão com o nosso eu superior, tá? Nós já apontamos algumas reflexões, já foi apontado, e pontos assim da importância da nossa reconexão e por que é que muitas pessoas ou grande parte da humanidade perderam a conexão com o seu eu superior, tá? E como que devemos realizar essa reconexão. E hoje, então, nós vamos falar no segundo vídeo, que nós criarmos laços de alma aqui na Terra, né? Que nós possamos, então, estabelecer contatos profissionais, contatos pessoais, com outros seres humanos na matéria, mas que sejam contatos, como as hierarquias chamam, contatos com laços de alma, tá? Bom, então, esse é o segundo pilar, para que nós possamos reconstruir a vida em uma energia mais harmônica, equilibrada e verdadeira. É sabido, né? É sabido, as hierarquias já nos apontam muitas reflexões nesse sentido. O Instituto Onlus, ele tem vários vídeos no YouTube, nesse canal, que podem te ajudar a esclarecer um pouco a respeito das situações espirituais que envolvem este planeta, tá? Então nós já sabemos, nós já falamos, já foi dito várias vezes em outros vídeos, a respeito da condição espiritual do planeta Terra. Ele é um planeta considerado um planeta não sagrado, um planeta exílio, um planeta em quarentena e também um planeta em redenção espiritual, tá? Então esses assuntos a gente já apontou, é só quem assim desejar entrar ali no link, na playlist, e que nós temos na playlist no item expansão de consciência. Esse link, esse item ali dentro do canal do YouTube, nós temos vários vídeos que apontam as reflexões que a gente faz dentro de uma visão cósmica a respeito da real condição da vida nesse planeta, da vida humana e da vida de outros reinos também. Então, diante desse contexto, diante dessa compreensão de que nós somos seres cósmicos, de que nós somos seres multidimensionais, de que nós somos consciências que estamos passando temporariamente por processos evolutivos, e esses processos evolutivos neste mundo, neste sistema planetário Terra,
ele teve muitos percalços, né? A polaridade psíquica desse planeta é muito intensa e muitos de nós, ou boa parte de nós, que estamos vivenciando ainda experiências físicas na superfície da Terra, nós com certeza ainda temos um grande aprendizado, uma grande evolução a fazer e grandes purificações e libertações dos processos ilusórios e dos apegos que nós, ao longo de muitas encarnações, estamos alimentando neste mundo. E, por consequência, em algum nível ou em muitos níveis, também somos conscientes ou inconscientemente colaboradores das dificuldades que este planeta passa em todos os setores, tá? Seja no setor do reino da natureza, do reino vegetal, mineral, do reino animal e também do reino humano. Então, diante dessa tomada de consciência, é fundamental nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de grandes mudanças, né? De alinhamentos planetários intensos, no sentido de elevar a consciência, nossa consciência humana, elevá-la para uma compreensão de leis superiores que precisam ser aplicadas e precisam ser vividas neste mundo, tá? Então, diante dessas questões, certamente tudo que existe nesse planeta, do ano de 2017 ao ano de 2052, que é o período de regência da energia de Saturno. Saturno é uma frequência cósmica que ela está desenvolvendo neste planeta um processo muito intenso de avaliação, seleção, purificação de todas as formas de vida que aqui se encontram na superfície e também nas realidades paralelas deste planeta. Em resumo, o sistema Terra, o sistema planetário Terra, ele está passando por um ajuste de energia, que comumente as pessoas falam de transição planetária, né? Em uma linguagem mais bíblica, religiosa, então são processos de Armagedon, são processos apocalípticos, né? E essas situações, elas já estão ocorrendo há muito tempo, tá? Ocorre que a partir do ano de 2017, com a entrada das frequências curadoras cósmicas de Saturno, veio junto acompanhar esse processo de transição duas grandes hierarquias da constelação de Capricórnio. Estas hierarquias espirituais, elas vêm atuar na aplicação de uma renovação da vida dos seres humanos aqui na matéria, tá? Então, todos nós vamos passar por grandes mudanças na matéria. Todos nós temos um registro de alma, alguns falam registros akáshicos, enfim. Todos nós temos uma história, todos nós temos um livro da vida neste mundo. Então, as frequências curadoras cósmicas que estão cuidando da elevação do plano, elas conhecem a nossa história, elas sabem o que a gente viveu, o que a gente passou, que experiências nós vivenciamos neste mundo ao longo de muitas encarnações. Então, todos que estamos ainda presos em partículas físicas,
neste momento na Terra, momento de grande mudança na mexida na estrutura física da Terra, todos sem exceção passamos por fatos, por situações, por experiências muito desafiadoras. Passamos por fome, por outras epidemias, por guerras, por grandes catástrofes naturais, grandes perturbações. Por que isso ocorre? Porque este planeta, ele é um planeta que há muito tempo atrás, ele desviou-se, a humanidade de superfície, os seres humanos encarnados, eles desviaram-se do plano divino superior para a Terra. O plano divino superior para este mundo é tornar este mundo um planeta sagrado. Um planeta sagrado é formado por seres humanos que seguem diretrizes divinas, diretrizes e leis superiores de evolução. Essas diretrizes e leis superiores, elas não podem ser vivenciadas, é incompatível serem vivenciadas, serem aplicadas na sua íntegra em um mundo onde existe muita desigualdade entre os seres humanos, em um mundo onde existe muita energia de apego e ilusão à matéria, apego e ilusão aos relacionamentos, em um mundo onde tudo que as pessoas fazem, ou boa parte do que elas fazem, do que elas vivem, está vinculado a um desenvolvimento estritamente egoísta, ambicioso, ganancioso, acumulativo de bens materiais. Então, um planeta sagrado segue leis superiores e essas leis superiores, elas jamais podem ser aplicadas em mundos como, nesse exato momento, a Terra vive. A condição humana vive. O nosso comportamento exala energias, exala vibrações, exala forma de ser, forma de pensar, forma de agir, que perpetua frequências involutivas, frequências densas, como a ambição, a inveja, o acúmulo de bens materiais e assim por diante, tá? Então, é por isso que a energia de Saturno, junto com estas hierarquias da constelação de Capricórnio, que é uma constelação vinda de um outro quadrante estelar deste universo, eles vêm para cá neste momento porque eles vêm cumprir uma lei cósmica, que é de purificação desses comportamentos, dessas atitudes nossas, que por muitas vidas nós estamos perpetuando. Uma manutenção de um comportamento, de uma atitude, aonde nós estamos valorizando excessivamente laços materiais, laços financeiros. E nesse sentido, um dos pilares que nós precisamos reconstruir na nossa vida são os pilares nos relacionamentos. Sejam nos relacionamentos familiares, sejam nos relacionamentos conjugais, sejam profissionais, sociais e assim por diante, tá? Porque quando a gente toma consciência e a gente começa a se dar conta que a gente convive em ambiente familiar, a base começa na estrutura familiar, tá? O que perpetua negativamente na minha vida profissional, na minha vida material, na minha vida pessoal, na minha vida financeira, social,
o que perpetua negativamente a base, boa parte vem da estrutura familiar. Vem de um histórico comportamental, emocional, da ancestralidade familiar, seja das frequências paterna, seja das frequências materna. Porque nós nascemos num núcleo, em um grupo kármico, em um grupo de almas, e se nós prestarmos bastante atenção, nós vamos perceber as reais ligações que envolvem estas pessoas. Se nós prestarmos atenção, nós vamos olhar com um pouquinho mais de detalhes as reais ligações, os reais motivos, as reais intenções que ligam esse grupo familiar, que ligam os membros desse grupo familiar, tá? Então, tenhamos um pouquinho mais de humildade, um pouquinho mais de sabedoria e observemos um pouquinho mais e, principalmente, vamos solicitar ao nosso eu superior, as energias divinas que nos amparam, para que elas nos mostrem a verdade sobre as reais situações, os reais comportamentos, as reais intenções que ligam os membros da nossa família. Tanto família biológica, pais, mães, irmãos, tios, tias, primos, como para quem tem a família de procriação, filhos, filhas, esposo, esposa, genro, nora, cunhado, cunhada e assim por diante, tá? Então, a grande maioria das pessoas, elas possuem problemas muito graves nos ambientes familiares. Existe uma energia muito forte de disputas de poder, de inveja, de ciúmes, de ambição, de manipulações uns sobre os outros. Esta é praticamente boa parte das energias que envolvem os laços familiares terrenos. Por mais que as pessoas, muitas vezes, elas não percebem isso, porque existem algumas questões nesse nível que estão muito dissimuladas, muito disfarçadas. Então, muitas pessoas não percebem uma manipulação que um familiar está exercendo sobre a sua mente, sobre os seus comportamentos. E por que as pessoas não percebem que os seus laços kármicos familiares, e como eu falei, isso se estende para os nossos vínculos sociais, amizades, vínculos profissionais, tá? Então, parte do que eu vivo aqui se reproduz em algum nível na minha vida social e profissional, ok? Então, por que é que as pessoas têm dificuldade de perceber que elas estão vivendo vínculos kármicos terrenos que não são vínculos de alma, que não são vínculos positivos, que não são vínculos harmoniosos, que não são vínculos verdadeiros? Sabe aquela expressão, eu vejo, mas eu não enxergo? É meio assim. Eu estou vendo que existem as dificuldades, mas eu não quero enxergar profundamente isso. Eu não quero olhar para isso.
Então, muitas pessoas não enxergam porque elas não querem, porque elas estão cômodas, porque elas estão sendo beneficiadas materialmente, financeiramente, economicamente, socialmente, mantendo esses vínculos, tá? Então, existe uma frequência de mentira, desonestidade e falsidade em grande parte dos relacionamentos que as pessoas vivem neste mundo, tá? Eu conheço pessoas dos vínculos profissionais, tive contato com pessoas de vínculos profissionais, pessoais e até algumas situações de ordem familiar que as pessoas sabiam que aquele familiar, aquele colega de trabalho, aquele amigo, amiga, estavam tendo comportamentos negativos, estavam fazendo coisas que não eram corretas, tinham uma conduta imoral, traíam, mentiam, enganavam, roubavam, buscavam amparo de energias espirituais bem negativas. Elas sabiam que essas pessoas estavam envolvidas com esse tipo de comportamento, mas elas mesmo assim perpetuaram, se mantiveram conectadas, ligadas a essas pessoas, né? Elas mantiveram os seus vínculos. E nesse sentido, a partir do ano de 2017, e vai ficar esse processo todo nosso, de grandes mudanças na nossa vida, ele vai se desencadear ao longo de muitos anos, até o ano de 2052. Então, muitas questões de comportamentos, de relacionamentos que nós hoje temos na matéria, eles vão precisar ser revistos. E ocorre que esses vínculos apegados e ilusórios que boa parte da humanidade vivencia, eles são vínculos que eles têm uma conexão espiritual de muitas existências, conexão espiritual de realidades paralelas, conexão espiritual holográfica, de aprisionamento de matrix de controle que a gente fala. E as pessoas, elas têm dificuldade de aceitar isso. Em primeiro lugar, porque, como eu falei agora há pouco, elas estão sendo muito beneficiadas, principalmente no quesito da matéria, no quesito do dinheiro. Então, elas têm uma frequência de total aprisionamento por interesse material. E uma outra questão que eu percebo, né, que se percebe ao longo dos anos que tenho acompanhado terapeuticamente as pessoas, então, além desse apego da matéria, de dinheiro mesmo, de bens materiais, né, de status financeiro, de poder na estrutura monetária, na estrutura financeira e na estrutura até tem questões de ordem até política, né? Tem bastante disso também. Então,
Ao longo do tempo que eu tenho observado as pessoas, então, além desses apegos que as pessoas têm, que são apegos que são provindos de toda uma estrutura psíquica, de muitas vidas, de muitas personalidades presas ainda a um campo psíquico de realidades paralelas, de hologramas e de matrix de controle kármico internacional na Terra. Então, além destas situações que mantêm as pessoas iludidas e não querendo enxergar, elas estão vendo, mas elas não estão enxergando, tá? Então, além disso, existe um outro fator, que é o fator emocional. Então, muitas talvez não estejam tão vinculadas à questão de ordem material, mas elas estão vinculadas às questões de ordem emocional. Então, elas passaram também por experiências de muita violência, violência física. E elas guardam nos seus registros de alma, elas estão sendo mantidas presas nas realidades paralelas, nos seus grupos familiares, nos seus grupos sociais, nos seus grupos profissionais, elas estão sendo mantidas em realidades onde elas foram e ainda estão com suas partículas presas, sendo torturadas, sendo molestadas, sendo agredidas fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Porque no passado, muitos relacionamentos entre os membros desta sociedade, seja no ambiente familiar, seja no ambiente social, profissional, grande parte das pessoas gerou uma energia por conta do apego da matéria, por conta do apego ao poder financeiro, econômico, político, gerou no campo psíquico destas almas a energia da vingança. Esta energia da vingança, ela desencadeou uma série de comportamentos ainda mais perversos, onde muitas pessoas da ancestralidade, tanto materna como paterna, e nós mesmos temos partículas, né? Grande parte da humanidade tem partículas presas a realidades paralelas, holográficas e até em submundos, aonde as experiências negativas de apegos e ilusões puramente materiais, gananciosos e ambiciosos, fizeram com que a humanidade buscasse ferramentas espirituais com energias involutivas para gerar uma frequência de vingança. Comumente, estas ferramentas espirituais podem ser compreendidas como magia. Magias, bruxarias, feitiçarias, encantamentos, amarrações kármicas. Sabe, vou confessar para vocês uma questão. Há muitos anos atrás, quando eu iniciei, quando foi me dada a orientação para iniciar este tipo de atividade neste mundo, sinceramente, eu nem sabia que existiam estas energias involutivas nesse nível de magias, de bruxarias e tudo mais. Mas, com o passar do tempo, onde eu fui atendendo pessoas, ou melhor, as hierarquias que me acompanham atendem as pessoas, eu apenas sirvo de uma mediação aqui física nesse mundo,
Ao longo dos anos, eu fui descobrindo que boa parte das pessoas que acompanho, que chegaram até a estas hierarquias para que elas pudessem as atendê-las, lidaram com esta energia e lidam ainda com suas partículas aprisionadas às realidades paralelas. Então, sinceramente, eu tomei um choque quando as pessoas chegavam até mim com dificuldades de relacionamentos, conflitos familiares, problemas de saúde, problemas de comportamento, vários tipos de situações, que elas chegavam até mim e elas diziam os locais onde elas frequentaram, o que elas fizeram. Ou então elas relatavam para mim, e ainda relatam, que elas sabem que tais membros da família buscam apoio espiritual com energias involutivas. Sabe, muitas pessoas fizeram isso e continuam fazendo. Porque uma vez que se vincula a este tipo de contrato com essas forças involutivas, isso é um contrato kármico. Uma vez que se vincula a estas energias, para sair dessas frequências, muitas escolhas precisam ser feitas por nós. Muitas escolhas no sentido de nós nos alinharmos com uma vida ética, verdadeira, honesta, precisa ser feita. E como eu falei agora há pouco, muitas pessoas estão sendo muito bem beneficiadas com uma vida na matéria. E diante dessas questões, o que acontece? A partir desse ano de 2020, com o alinhamento de Saturno, Plutão, Júpiter, e Saturno vai ficar até 2052, necessariamente a estrutura da nossa vida na matéria, com respeito aos relacionamentos, vão precisar fazer uma revisão. Algumas pessoas que a gente tem acompanhado, elas já têm feito isso. Elas já têm feito. É um processo delicado, é um processo que exige muita purificação de ilusões, muita purificação dos pensamentos, dos sentimentos. Exige uma libertação muito grande de estados inferiores de consciência, como libertação do ego, do orgulho, da vaidade, libertação de estados emocionais, estados mentais, de carências afetivas, de medos, né? Enfim, é uma série de situações emocionais e mentais que todos nós, seres humanos, infelizmente, consciente ou inconscientemente, as pessoas aceitando ou não, acreditando ou não, todas têm níveis e estados de consciência bastante desarmônicos em relação ao convívio nos seus ambientes familiares, nos seus ambientes profissionais e sociais, tá? Uma prova disso é o estado emocional que se encontra a humanidade, né? Observem com atenção. Observem, analisem, vejam como as pessoas se comportam. As mentiras, as traições, as falsidades, né? Observem. E aí nós vamos começar a entender um pouco a estrutura, a essência desses relacionamentos. E diante desta realidade, muitas pessoas podem estar se perguntando, mas por que é tão difícil sair disso? Bom, um pouco eu já falei, né?
os aprisionamentos das partículas que estão se beneficiando disso, ou estão presas a estados emocionais muito profundos, muito doloridos e a processos espirituais muito densos, tá? E uma outra questão é porque conscientemente muitas pessoas fizeram contratos com as forças involutivas, em outras linhas de tempo, em outras realidades, com o objetivo de se beneficiar na polaridade e na matéria, esquecendo de colocar em prática uma evolução divina e de luz nesse mundo, e valorizando apenas uma evolução material. Porque neste mundo, as pessoas que têm bens materiais, as pessoas que têm status material, financeiro, grande maioria delas são respeitadas. Eu não diria respeitadas, acho que elas são invejadas, né? Tem muita falsidade que envolve esse meio, né? Então as pessoas se relacionam pelo que a pessoa tem. A grande maioria das pessoas vão conviver com você pelo que você tem e não pelo que você expressa, o que você é em essência, né? Então esse é um processo de cura que todo mundo vai precisar fazer. Todos nós vamos precisar rever esses tipos de comportamento, tá? Então, a partir dessas questões, como eu falei agora há pouco, muitas pessoas fizeram esses contratos com essas forças involutivas que elas, sim, elas beneficiaram e ainda beneficiam muitas pessoas na realidade física. No entanto, a partir de 2020, essas estruturas falsas, nefastas, que organizaram a vida na matéria, gradativamente elas vão começar a passar pelo seu desmantelamento. E todos nós que estamos ligados a estas frequências vamos ser atingidos de um jeito ou de outro. Bom, então, uma das principais decisões que nós precisamos tomar para que possamos nos realinharmos com a luz nesse mundo e reconstruirmos uma vida mais digna e honesta é fazermos as escolhas em relação a que laços eu quero criar de convívio com pessoas. E isso inclui também redes sociais online, Instagram, Face, Twitter, etc, etc, etc. Tá? Isso inclui também com que tipo de gente, que tipo de energia que eu estou trocando os meus contatos, as minhas ideias, o que eu estou assistindo, o que eu estou vendo, o que eu estou compartilhando. Também inclui este tipo de escolha. Bom, esses laços kármicos na matéria, laços entre os seres humanos, como eu falei, inicia-se no ambiente familiar e se expande, se espraia sobre a nossa vida pessoal, familiar. Em algum nível, ela está totalmente vinculada a forças bem negativas. Por isso que a partir deste ano nós vamos observar, e tem gente que já está observando há um bom tempo, mas esse ano vai ser mais forte, tá? Desse ano, nos próximos 3 anos, com mais intensidade, nós vamos observar que as verdades a respeito do que cada pessoa guarda dentro de si, no quesito comportamento, pensamento, atitude,
vai se manifestar com mais intensidade. Com a chegada do alinhamento de Saturno, Plutão e Júpiter, né? E neste ano ainda a energia do Sol, então de 21 de março de 2020 a 20 de março de 2021, prevalece a frequência solar, prevalece muito intensamente a energia de Saturno, sob também as frequências de Capricórnio. E mais ainda a energia de Plutão e Júpiter, tá? Então, em resumo, essas frequências cósmicas curadoras, elas vão trazer à tona em nós e nas pessoas com as quais a gente convive, as verdades, a essência que cada um carrega dentro de si. A essência do que elas são, do que elas guardam. Então, muitas verdades comportamentais das pessoas vão vir à tona. Segredos vão vir à tona. Segredos. Coisas mal resolvidas vão vir à tona entre as pessoas, tá? Segredos que no passado elas fizeram, tiveram contato com pessoas, realizaram atividades, se vincularam a algum tipo de experiência, seja ela qual for, experiência profissional, espiritual, não importa o tipo de vida que a pessoa teve, o tipo de experiência que ela teve. E pode que essas experiências tiveram o envolvimento de energias pesadas, energias densas, energias perigosas, energias enganadoras, tá? Energias falsas. Então, muita coisa vai surgir, muita coisa vai emergir da essência do que estes membros familiares, ou esses colegas de trabalho, essas pessoas com as quais a gente convive no nosso relacionamento social, de um modo geral, vão emergir. E nós precisamos estar bem atentos para fazermos uma escolha diante das verdades que nos serão reveladas. Eu tenho consciência, porque eu acompanho muitas pessoas que estão passando por grandes mudanças, transformações nas suas vidas pessoais. Tenho essa graça divina, vamos usar esse termo, de evoluir acompanhando a evolução das outras pessoas. É uma grande graça divina. Então, tenho consciência do quanto é desafiador, do quanto é delicado e do quanto para muitas pessoas está ou será muito sofrido e dolorido fazer determinadas escolhas, tá? Mas para que nós possamos seguir o próximo passo, para que nós possamos nos alinhar com um projeto divino de luz nesse mundo, se fará fundamental escolher nos desvincularmos de pessoas que sustentam energias muito negativas, comportamentos muito negativos. Essas pessoas, o desafio maior para todos nós são as pessoas dos nossos próprios vínculos de família. Pai, mãe, irmãos, esposo, esposa, filhos, filhas, né?
esses são os desafios maiores, porque existe uma ligação espiritual muito forte. E para se purificar este tipo de comportamento, exige de nós uma integridade e uma seriedade muito grande no quesito compreender que eu estou em um processo evolutivo, de que eu não sou advogado, eu não sou professora, eu não sou dona de casa, eu não sou engenheiro, eu não sou médico, eu não sou terapeuta, eu não sou isso. Eu estou temporariamente nesta função, neste corpo, eu estou temporariamente com este grupo de pessoas para um processo evolutivo. E mais, se eu descobrir ao longo do meu processo de autocura as reais intenções, os reais comportamentos dessas pessoas, porque muitas coisas podem emergir no sentido da ilegalidade. Nós vamos descobrir que nossos familiares vão estar envolvidos com coisas ilegais, inclusive até com situações de crimes. Muita coisa vai emergir nesse nível, gente. Crimes. É grave, né? Mas isso vai acontecer com algumas pessoas. Então, quando você se dá conta que você está nesse grupo, e você percebe que tem essa energia, a conduta de uma pessoa íntegra, de uma alma íntegra, de uma alma, de um filho, de uma filha da luz, que realmente está íntegro na sua cura, a conduta é imediatamente silenciar e se entregar com todas as forças que tem dentro de si para as forças da luz e pedir para que as forças da luz conduzam à finalização total dos vínculos que você tem com estas amadas almas, que são almas que estão num outro caminho, num outro processo evolutivo, elas têm outras experiências, elas ainda não despertaram no nível que você despertou, que nós despertamos, e elas precisam de um outro tipo de encaminhamento da sua condição evolutiva. Caso você que está me ouvindo, passar por uma experiência desse nível, seja na família, seja no trabalho, seja na vida social, conjugal, você descobre algo realmente muito denso, muito pesado, como eu falei agora, de coisas ilegais, né? De comportamentos assim que estão prejudicando muito tanto você como outras pessoas. É fundamental fazer uma escolha. E a escolha é sempre escolher pelo lado da libertação, pelo lado da purificação, pelo lado da queima total dos vínculos que te mantêm com estas amadas almas. Porque, do contrário, se nós permanecermos ligadas a esses comportamentos, a esta egrégora de energia, a esse campo de energia, as forças divinas da luz não conseguirão mais nos ajudar e nos proteger de todas as situações físicas, materiais, financeiras, espirituais que a Terra ainda vai entrar. Está entrando, mas ainda vai entrar. Porque ainda tem muita coisa para acontecer nesse planeta até o ano de 2052. Então, quem está nos ouvindo nesse momento,
A nossa recomendação é essa. Descobriu, identificou, entre em profunda oração, profunda meditação, profundo silêncio e determine e se entregue com verdade, com integridade ao seu eu superior e diga que você aceita que façam-se todos os cortes necessários, com todos os vínculos, com todas as pessoas que não estão vibrando na honestidade, na integridade, na paz, na harmonia e numa lei divina de luz. E persista nos seus processos de cura. Peça que Deus lhe tire do lugar onde você está, das pessoas com as quais você está convivendo. Esse processo leva um períodozinho, até que se conclua todos os laços com essas pessoas. Por quê? Porque existe um processo de grande aprendizado que todos nós precisamos passar, para que nós não possamos repetir os erros nesta vida ainda e nas próximas. Os erros que nós cometemos e que nos ligaram a estas amadas almas neste ciclo evolutivo, nesta encarnação. Ok? Bom, gente, estas foram as considerações sobre este item. Continuem acompanhando o trabalho do Instituto ONLUZ. Gratidão, paz e luz em nossas consciências.